policial de plantão, trabalhando na linha amarela no Rio, morre. Dessa vez, não foi por bala perdida, não foi troca de tira com marginais. Ela foi atropelada por um outro policial. Aconteceu o seguinte, o outro policial não estava trabalhando, estava vindo alcoolizado, foi desviar de um outro carro e foi em cima da viatura de polícia que estava ali fazendo patrulhamento. Essa policial morreu na hora, ela estava fora da viatura. Um outro policial dentro da viatura ficou machucado, mas não foi nada grave. E o homem que estava dirigindo o carro, que foi quem atropelou, que era policial também, quebrou o braço, fratura exposta, foi para o hospital em estado grave, mas não morreu. O que a gente vai falar aqui? Crimes de trânsito, né? No caso é dirigir embriagado com resultado morte, ou seja, um homicídio. E nesse caso do homicídio por estar dirigindo embriagado, a pena é maior do que a do homicídio do Código Penal, que inclusive é uma infração gravíssima, dirigir embriagado, mas o intuito é imputar uma gravidade maior para quem está dirigindo em estados alterados. Pode ser tanto bebida quanto droga, a penalidade é maior. O motorista foi preso em flagrante, ele foi encaminhado ao hospital, óbvio, ele ficou machucado, e do hospital direto para a delegacia, prisão em flagrante. Mas e aí? Esse foi um homicídio doloso ou culposo? Quando a gente pega um carro e vai dirigir, obviamente a gente não pensa, em regra, que vai sair para matar alguém ou que vai causar um acidente. Então, quando acontece, normalmente é culposo, sem intenção. Porém, em algumas situações você assume o risco de, quem sabe, talvez causar um acidente. É o caso quando a gente bebe. A gente sabe que não vai estar com as faculdades mentais perfeitas, bebe ou usa droga, e que, embora não tenha intenção de causar um acidente, pode ser que isso aconteça porque a gente não está normal. Nesse caso, o homicídio seria com dolo eventual. Porém, o STF tem entendido que o simples fato de beber e causar um acidente não significa necessariamente dolo eventual. Precisa de outros elementos para caracterizar o dolo eventual, como, por exemplo, estar correndo demais. Então, a gente não sabe como vai ser classificado esse caso específico, se como homicídio culposo ou homicídio com dolo eventual. Qual é a diferença isso? Primeiro, se for culposo, o julgamento vai para um juiz comum. Se for com dolo eventual, vai para o tribunal do júri. Então, isso influi a classificação do crime como culposo ou com dolo eventual, que a gente ainda não sabe como vão classificar, vai determinar qual é a competência de julgamento e, certamente, na dosimetria da pena. Esse motorista, o autor do crime, vai responder em 3 esferas: administrativa, criminal e civil. Na esfera administrativa, ele, de cara, perde a carteira de motorista, a CNH. A princípio, por 1 ano, e, se for reincidente, pode chegar até 2 anos a perda da CNH. Paga multa, uma multa bem pesada de quase R$3.000. E, além disso, tem a penalidade na esfera civil. Como assim? Ele pode responder por danos materiais, danos morais e por pensionamento. Danos morais. Perdeu um ente da família, perdeu um ente querido, ela deixou 2 filhos. Então, o sofrimento pode ser colocado um valor em cima e ele responder por danos morais. Danos materiais. Ele pode ter que arcar com todo o sepultamento, caso tivesse tido hospital, tido médico, arcar com tudo isso. E pensionamento. Ela deixou 2 filhos, ela levava dinheiro para casa, afinal de contas era uma profissional. Então, na área civil, pode responder por danos morais, danos materiais e pensionamento. Depende de provocação. Quero abrir aqui uma janela e falar sobre o bafômetro. Quando você está dirigindo, não é esse caso, tá? Esse caso não teve bafômetro, teve bafão. Mas, quando você está dirigindo, embriagado, param e te pedem para soprar o bafômetro. Você é obrigado? Não. Só que se você se recusar, você não vai ser dispensado da multa administrativa, das penalidades administrativas. Porém, dependendo do caso, você não vai ser responsabilizado por penalidades criminais. Tô dando um bom conselho? Tô dando um mau conselho? Tô dando só uma informação. Aí você pega a informação e usa como você quiser.
E agora vamos para reflexão. Um cara de 22 anos que já estava na corporação, estava construindo a carreira dele, por causa de algumas horas de prazer, embriagou-se e acabou com a vida dele. E pior ainda, matou uma outra pessoa, uma mulher que tinha 2 filhos, que estava trabalhando. Então a gente tem que ter um pouco mais de consciência quando for beber e dirigir. Pega um Uber. Ou a gente refletir se vale a pena realmente arriscar. Porque embora a gente ache que não, tamo legal, tô legal pra dirigir, não tô tão ruim assim, vambora, a gente realmente perde a percepção real. E um acidente pode acontecer do nada. E você estraga não só a sua vida, como a vida de outras pessoas. Então pensa sobre isso. Eu tô falando porque há pouco tempo, mês passado, talvez aqui na minha cidade, a gente teve um caso igual a esse. Um menino de 21, 22 anos que fazia medicina, saiu de uma boate, que inclusive é uma boate que eu frequento, embriagado, e atropelou uma corredora de rua. Que aqui eu moro numa cidade pequena, todo mundo se conhece. Era uma mulher que todo mundo conhecia e todo mundo admirava. Porque uma mulher que há 4 anos tinha perdido a filha pequena e começou a correr pra conseguir superar, pra conseguir ficar melhor. E aí, 4 anos depois, ela morre atropelada por um motorista que saiu embriagado da boate 4 horas da manhã. Um menino que tinha um futuro brilhante também, um estudante de medicina. Então, todos vocês que estão vendo esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, quando beber e for pegar o carro para dirigir, pensa em mim. Lembra desse vídeo. Aí deixa o carrinho estacionado e chama um Uber. Que você pode estar evitando uma tragédia. Eu sou a Cláudia, do Entendeu Direito Eu Quero Que Desenhe, e eu ensino concurseiros e OABeiros a memorizar o dobro do conteúdo, na metade do tempo, através de esquemas visuais. Mapas mentais, organogramas, mnemônicos, cronogramas. Todos esses desenhos que você viu aí passar por esse vídeo estão no site www.entendeudireito.com.br. Esse site aqui, ó. São mais de 2.500 esquemas visuais das mais diversas matérias jurídicas e de português. E não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. @EntendeuDireito. Muda o seu método de estudo. Você vai ver o quão efetivo é estudar através de imagens, cores, formas. Você mexe com os 2 hemisférios do seu cérebro. E a captação é muito, muito, infinitamente maior. Qualquer dúvida, chama a gente aqui, neste WhatsApp. Beijo. E se beber, não dirija.